quântica já provou que a matéria é apenas uma condensação de energia, ou seja, energia vibrando numa certa frequência, que possibilita ao olho humano visualizá-la, o que implica em dizer que a diferença entre algo visível e algo invisível é apenas sua frequência vibratória. Então, nós vemos o que é visível e não vemos o que é invisível. Tudo se resume à capacidade de percepção do olho humano e, claro, ao desenvolvimento da percepção visual de cada um. Daí existem os videntes, os que veem o invisível. Mesmo sendo de amplo conhecimento que matéria é uma condensação energética, a maioria das pessoas tem enorme dificuldade de integrar o conhecimento de que nós somos um mecanismo energético com diversas estruturas interagindo entre si, vórtices, chakras, canais, cores, enfim. Uma circulação invisível em incrível movimentação em constante modificação. Conhecendo esses corpos e os vórtices que tentam manter uma regulação energética entre si, e principalmente entendendo as repercussões de problemas em sua estrutura ao nível do corpo denso, pode-se começar a assimilar realmente o que significa as doenças que surgem nesse corpo visível. É tudo uma questão de limpeza ou de sujeira, a nível energético, e de circulação rápida ou lenta, livre ou bloqueada, nos corpos mental e emocional, e sua repercussão no duplo etérico, e daí para o corpo físico. E aí, Tati, algum comentário? Só mais uma explicação, né, de como tudo é energia. Apesar da gente separar muito as coisas, aqui é matéria, ali é corpo sutil, na verdade é tudo energia, tá tudo ligado, né? E a matéria nada mais é que energia condensada, né? Como fala o texto aqui. Materializado. A doença. Os nossos pensamentos e sentimentos, as nossas características de personalidade e o nosso modo de viver são os causadores das chamadas doenças físicas. E então é óbvio que os tratamentos tradicionais endereçados apenas ao corpo físico, seus órgãos e partes, não podem ter uma ação realmente curativa. E é o que se observa na prática médica tradicional ortodoxa. Mas não devemos criticar a medicina tradicional, reconhecendo nela uma eficiência inigualável nas urgências e emergências. Mas os seus praticantes podem ampliar de seus conhecimentos rumo ao invisível, aos métodos energéticos de investigação e cura, que é o ofício das terapias alternativas. Não se trata de negação ou combate ao pensar ortodoxo, e sim uma nova onda de aprofundamento, de continuação de seus postulados, um sopro novo que abre enormes possibilidades ao médico e aos terapeutas em geral. É uma continuação, uma ampliação do conhecimento e não uma negação ou uma disputa. Comentários aí, Rosane? Aqui na verdade seria uma evolução do tratamento, né? Anexar o que falta, né? Até chegar no espiritual energético, né? Sendo as doenças provocadas originalmente em nossos pensamentos, e daí para os nossos sentimentos, a verdadeira cura, tem que se endereçar a esses efeitos primários, e isso pode ser feito de várias maneiras. Os tratamentos psicológicos, tradicionais ou mais modernos, a utilização de estímulos energéticos endereçados a essas estruturas também energéticas, como a homeopatia, a terapia floral e outras técnicas energéticas que atuam diretamente nos corpos sutis, sem o uso de medicamentos vibracionais, como reiki e outras. É voz corrente que se deve tratar as causas e não as consequências. E a evolução desse conceito de cura... essa palavrinha é o que no final, que aqui tá apagado, tá coisa. Ir acompanhando o desenvolvimento do ser humano. Isso mesmo. Irá, isso. Irá acompanhando o desenvolvimento do ser humano.
Algum comentário aqui, Edir? Realmente, né, as doenças, né, tá falando que as doenças são causadas pelos pensamentos e sentimentos, né? Pelo nosso ego mesmo, né? E tem muita ferramenta, né, para poder contribuir, né, com a gente nesse momento que estamos, né? Tem muita terapia hoje. Bom, na verdade, a causa das doenças, a origem está no raciocínio falível do homem, né? Começa no raciocínio falível e passa para os pensamentos, sentimentos e emoções. Então aqui acho que teria que acrescentar o raciocínio equivocado é que origina a doença. Vocês concordam ou não? Sim. Que nada mais é que o ego no comando, né? A doença é consequência de um equívoco de interpretação, de um erro de avaliação. E apenas a correção da visão pode proporcionar a verdadeira cura. Esse erro vem da falta de sintonia da nossa personalidade encarnada com a nossa essência. Ou seja, os raciocínios, modo de sentir e de agir, enquanto aqui encarnados, não têm uma concordância com o nosso espírito. Esse equívoco repercute energeticamente nos nossos chakras, e daí passa ao corpo físico. A cura real íntima vem da revisão, e isso pode ser atingido por um trabalho profundo de autoconhecimento, de interiorização e um aprofundamento nas questões espirituais. Isso é psicoterapia reencarnacionista. E aí, que é Tati? o que você falou. Da questão da correção do raciocínio, né? E que isso se dá, né, no nosso dia a dia através de autoconhecimento, de olhar para dentro, né? E aprofundando cada vez mais nós mesmos, né? Simples assim. Se a doença vem da raiva e atinge, por exemplo, era eu mesmo, né? Acho que sim. Eu não lembro. Se a doença vem da raiva e atinge, por exemplo, o fígado, a vesícula biliar ou o cérebro, a cura do pensamento auto-vitimado de raiva, que mantém o sentimento raiva, pode ocasionar a cura da repercussão física. Então, curar o nosso corpo mental é o mais importante. Isso é uma verdadeira cura, enquanto que uma cura dos órgãos afetados ou uma extirpação cirúrgica é um modo caridoso de tratar, mas paliativo. Não devemos esquecer que o nosso corpo físico é algo a ser um dia descartado, então ele deve ser bem tratado e cuidado, mas não pode constituir-se no enfoque principal dos métodos de cura. Os corpos que permaneceram conosco devem merecer nossa atenção mais do que o corpo visível, que alguns seres espirituais chamam de a lata de lixo do espírito. Muitos casos de câncer são limpezas de toxinas muito antigas na lata de lixo. No futuro, esses acúmulos serão dissolvidos, dissipados, por enquanto extirpados, bombardeados ou destruídos por métodos agressivos, e não sutis como esses acúmulos grosseiros deveriam ser tratados. E aí, Eusene? Aqui fala que o que acontece é que sempre existem os procedimentos médicos, né? Para poder, né? Realmente arrancar essas doenças mais sérias, né? E que elas não são tratadas na causa, e sim são tiradas o que elas... o que se formou fisicamente mesmo, né? O que é palpável, né? E isso é um paliativo. Mas se a doença chega no corpo físico de uma maneira muito drástica, vamos dizer, né? É necessário fazer uma cirurgia, né? Para retirada Sim. Dessa doença, vamos dizer. É a última forma de... É o que dá para ser feito, né? Eles fazem o que precisa ser feito. E aí fala de lata de lixo do espírito, é muito pesada, né? A gente é lata de lixo, também não é bem assim, né? Bom, a gente é templo, né? Bom, já somos um templo que deve ser bem cuidado. Sim, então, mas algumas pessoas tratam o seu corpo assim, né? Pois é. Vai de Infelizmente. cada um se tratar
como uma lata de lixo ou como um templo, vai de cada um. Às vezes inconscientemente, né? Principalmente com as questões dos vícios, né? Exatamente.